Notícias na comunidade com Leandro Thompson. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade, quarta-feira, 2 de outubro de 2024. Cerca de 12 horas depois de Israel começar uma operação militar por terra no Líbano, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã lançou quase 200 mísseis balísticos em um ataque contra Israel. O que aconteceu? O céu das duas maiores cidades israelenses, Tel Aviv e Jerusalém, foram iluminados por projéteis iranianos que, em sua grande maioria, foram interceptados pelo domo de ferro com a ajuda dos Estados Unidos. O espaço aéreo foi fechado, sirenes tocaram e a população foi orientada a ficar em bunkers e abrigos subterrâneos. Não houve registro de prédios ou casas atingidas e, segundo o governo, 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Não foram só os mísseis, Pouco antes do bombardeio no sul de Tel Aviv, pelo menos 8 pessoas morreram e 9 ficaram feridas durante um ataque terrorista. Os 2 atiradores foram mortos pela polícia israelense. O ataque com os mísseis foi o primeiro desde que os conflitos entre Israel e os Hezbollah aumentaram nesses últimos dias. Embora o grupo terrorista atue no Líbano, é o Irã que dá apoio financeiro e militar ao Hezbollah, assim como acontece com outro grupo, Hamas. Nas palavras do governo iraniano, o ataque com mísseis foi uma resposta à morte de Hassan Nasrallah, o principal líder do Hezbollah, que foi morto durante um bombardeio israelense na semana passada. O ataque a Israel foi feito diretamente pelo Irã, que é a maior potência militar do Oriente Médio, sendo bem mais armado que os grupos que o sustentam, e ainda contando com o apoio de potências como a Rússia. E aí sim, pode infelizmente dar uma zebra mundial se a Rússia se meter do lado, comprar a briga do lado do Irã e os Estados Unidos diretamente, comprar a briga ao lado de Israel. Eu falo diretamente porque indiretamente, todo mundo sabe, os Estados Unidos, ele dá um apoio logístico e militar a Israel. Mas vamos torcer, e aí não pode perder em nenhum momento a esperança de um cessar-fogo. A comunidade internacional, inclusive o presidente Lula, estão insistindo com o cessar-fogo entre Irã e Israel. A Controladoria Geral da União publicou uma portaria que tornou mais difícil que agentes públicos escondam documentos por um século. Antes, o sigilo de 100 anos era colocado automaticamente em muitos casos quando as autoridades negavam divulgar dados por meio da Lei de Acesso à Informação. O que muda agora? Agora o prazo padrão de segredo é de 15 anos. Caso o governo queira aumentar esse tempo, vai ser preciso de uma justificativa técnica para a CGU. Ao mesmo tempo, o governo federal prepara um projeto de lei que acaba definitivamente com qualquer chance de um documento ficar 100 anos sob sigilo. Com essa proposta, precisa da aprovação dos deputados e dos senadores, o que pode demorar os arquivos ainda podem ficar guardados por um século, enquanto não tiver a aprovação dessa nova lei. E por que tanto tempo, pessoal? O sigilo de 100 anos ele existe desde 2011, quando a Lei de Acesso à Informação foi sancionada por Dilma. Pelas regras, um século de segredo só seria possível em dados pessoais relacionados à intimidade e vida privada. Não foi bem o que aconteceu de lá para cá. Os 100 anos de segredo foram impostos em todos os governos e não necessariamente informações que falavam sobre a vida privada das autoridades. Durante a campanha de 2022, Lula criticou os sigilos de 100 anos de Bolsonaro, que foram 1.108 ao total, e disse que acabaria com essa possibilidade. No entanto, o atual governo já colocou 1.339 informações sobre o mesmo regime de privacidade. Pessoal, na manhã desta quarta-feira, uma colisão entre um carro e uma moto provocou um grande congestionamento nas avenidas Presidente João Goulart e Rui Barbosa, próximo ao Hospital Municipal Raul Sertã, aqui na nossa cidade. O trânsito ficou parado por cerca de 45 minutos e muitos motoristas enfrentaram dificuldades para seguir viagem. Devido à lentidão, diversos passageiros de ônibus desistiram de esperar e optaram por seguir a pé mesmo para os seus compromissos. Ainda não há informações sobre vítimas, o número de envolvidos ou as circunstâncias exatas da batida. O impacto no tráfego foi sentido em vários bairros, com reflexo se estendendo ao centro da cidade, Duas Pedras, Jardim Ouro Preto, Prado e Vila Nova. No entanto, de acordo com as últimas informações, a situação já foi normalizada. Mas é sempre um susto, Infelizmente, estamos percebendo isso aí, uma
coisa diária, né? Um acidente envolvendo moto, carro com carro, o trânsito de Nova Friburgo tá muito agitado. Vamos com calma, pessoal. Com calma, todo mundo consegue chegar no trabalho, todo mundo consegue chegar no colégio, né? O trânsito está ruim, sai um pouquinho mais cedo, mas não sai com pressa, não sai cortando, que ajuda todo mundo aí. Vamos lá, pessoal, hoje tem Copa do Brasil, hein? Flamengo e Corinthians se enfrentam no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nessa quarta-feira, 9h45 no Maraca. Esse aí é o quinto confronto entre as equipes na competição. O Flamengo leva a melhor em 1989, 2019 e 2022, o ano que decidiram a competição. Já o Corinthians eliminou o Flamengo na semifinal de 2018. A equipe carioca chega animada pela estreia do ídolo Felipe Luiz, que substituiu o Tite, que foi demitido aí no início da semana. Após pendurar as chuteiras em dezembro do ano passado, o catarinense de 39 anos teve a ascensão meteórica na atual temporada e vai estar lá como técnico do Flamengo nesse jogo importante. Já o Corinthians tenta esquecer a situação ruim no Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a zona de rebaixamento. No último domingo foi derrotado por rival São Paulo. O Timão vem tendo melhor desempenho nas Copas. Também está muito bem na semifinal lá da Copa Sul-Americana, hein? O Timão está na semifinal da Copa Sul-Americana, está jogando bem. Então hoje vai ser um jogo difícil aí, um jogo bom entre Corinthians e Flamengo. E o Vasco? O Vasco joga hoje na casa do Atlético Mineiro, hein? Iniciando aí o sonho de chegar à final da Copa do Brasil. Hoje o Vasco joga um pouquinho mais cedo, 7h15, lá na Arena MRV em Belo Horizonte. E o Mineiro, né, o Galo, né, os donos da casa, chegam para o confronto após eliminar o São Paulo na fase anterior com vitória por 1-0 como visitante e empatar sem gols na volta com, né, o CRB e Sport. Assim como na Copa do Brasil, o Atlético se mostrou forte na Copa Libertadores. Chegou à semi da competição continental ao vencer o Fluminense por 2-0 na quarta-feira passada, também aí no local do jogo de hoje, na Arena MRV. Por outro lado, o time mineiro vive um momento irregular no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Muito semelhante com a situação do Corinthians, né? O Corinthians está bem nas Copas, o Atlético Mineiro está bem nas Copas, mas ambos os times não estão indo muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Interessante isso. Então, teremos um jogão envolvendo Vasco e Atlético Mineiro e Flamengo e Corinthians. Amanhã eu vou comentar o resultado desses 2 jogos e falar um pouquinho também de Botafogo e Fluminense, que estão aí esperando os seus jogos no Campeonato Brasileiro. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã estou de volta no nosso quadro Notícias na Comunidade. Um forte abraço. Notícias na Comunidade, com Leandro Thompson.